Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina, e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Emmanuel. Meus amigos, boa tarde a todos. Vamos fazer nossa prece inicial, lembrando da figura doce de Jesus e pedindo que possamos hoje nos preparar um pouco mais para sermos aqueles instrumentos de paz, de harmonia, de saúde, de bem-estar, de amor, que o mundo tem precisado tanto. Que possamos levar aos irmãos que ainda não conhecem o seu amor, Jesus. Essas palavras que vivificam, que trazem a vida em abundância, que trazem a perseverança, esperança em dias melhores. E aqueles que já te conhecem, que possamos reavivar em cada coração esse mesmo amor, essa mesma vontade de fazer o bem, esse querer o bem-estar de todas as pessoas no mundo. E pedimos, Mestre, em especial pela região que hoje ficamos sabendo que começou uma guerra, começou um atrito, a região de Israel, que eles possam sentir as suas vibrações nesse lugar, para que esse mal-estar, essas dúvidas, essa intolerância não se reproduza, não se espalhe, que esses corações sejam amenizados e que a fé seja motivo de união e não de discórdia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, buscando transformar nossos corações e nos unir cada vez mais em seu nome. Agradecidos estamos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, boas-vindas aí quem está chegando. Muita alegria no nosso coração recebê-los, né? Tá junto aqui. Deixar com a Denise aí, que vai nos conduzir hoje no estudo. Ok, Dê? Com você. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a diretriz 3, que é a integração das áreas funcionais. E quando a gente vê o nome assim, o que é isso? Nada mais é do que os departamentos tão conhecidos nossos que fazem o trabalho acontecer nas casas. E nós até conversamos um pouquinho sobre isso no nosso último encontro do CRE. Mais importante
do que a gente se preocupar se na nossa AME ou na casa espírita tem todas essas nomenclaturas que nós vimos falar nas reuniões de COFENG, do CRE. Mais importante é que esse trabalho aconteça nas nossas casas. E que a gente, no dia dos nossos encontros, das nossas reuniões, se a casa não tem aquela área que está lá na pauta, com aquele nome, mas vamos ver qual o trabalho que aquela área faz e vamos colocar lá um representante que trabalha naquela área, que a informação vai chegar na AME e, consequentemente, na casa espírita. Então, vamos aqui nos objetivos, que são os 3 objetivos aí. Quem que vai compartilhar aí para a gente? Pode colocar o primeiro aí para a gente? Então, nós temos aí os objetivos. Integrar e coordenar ações das áreas funcionais com vistas à formação da mentalidade cristã por meio do estudo, da vivência e da difusão do espiritismo. E nós já ultrapassamos aquela fase em que nós tínhamos na nossa casa que os trabalhadores eles se dividiam lá nos setores ou nos departamentos. Eu só trabalho na infância, eu só trabalho na mediunidade. Não, eu sou da área tal. Não. Todos nós formamos nas nossas casas espíritas, nós formamos um todo e precisamos de estudar todas as áreas e saber como funciona nas nossas casas para que a gente possa acolher aquelas pessoas que chegam à nossa casa. Então, quando aqui nesse primeiro objetivo, coordenar ações. Agora, aqui no segundo, promover ações colaborativas, criativas, fraternas e integradas para o acolhimento, o consolo, o esclarecimento e a orientação a todos que buscam as instituições espíritas com vistas ao atendimento do ser integral. Então, aquela pessoa que fica lá na porta da casa, dando bom dia, boa tarde, boa noite, ela precisa de conhecer a casa, ela precisa de estar integrada para que ela possa bem acolher aquela pessoa que está chegando ali na casa. Ela precisa de ter, não basta apenas boa vontade, ela precisa de se qualificar através do estudo da doutrina espírita, para que ela possa ajudar, para que ela possa acolher e encaminhar aquela pessoa que está chegando na nossa casa, ela não seja apenas mais um que a gente conhece de vista, mas que ela está indo lá pedindo socorro e às vezes a gente não para olhar nos olhos dela para que ela possa se sentir acolhida e falar da dor que ela está sentindo. Então, esses objetivos aqui hoje é para fortalecer esses elos fraternos de união, de unificação, de apoio mútuo entre as diferentes áreas funcionais, de modo que a gente possa construir um planejamento integrado e a favorecer a convergência dos esforços para o alcance dos objetivos comuns. Então, aquela criança que chega na nossa escola de evangelização, ela não vai simplesmente ser entregue para um evangelizador e ali o evangelizador vai atender.
a gente tem que atender no contexto familiar. A ajuda que aquela família está precisando, seja de um apoio na área da promoção social ou na área do atendimento espiritual, através de um passe, através de um diálogo fraterno. Então, aquele que está acolhendo, ele precisa de conhecer todo o funcionamento da casa. Quando nós, durante a pandemia, e as nossas casas, alguma menos tempos, outras mais tempos, que nós ficamos com as portas físicas fechadas, mas o trabalho em nenhuma delas parou. E aqui na casa que eu trabalho, nós precisamos de estudar, precisamos de capacitar. E aí, eu até trouxe aqui para vocês verem, nós passamos a pandemia acabou e a gente continuou estudando com os dirigentes de grupo de estudo, que na casa em que eu trabalho, a casa tinha mais de 30 grupos de estudos. Então, nós começamos a trabalhar com esses coordenadores, ajudando, não só capacitando a eles, quanto nós que estávamos no trabalho também. Então, nós estudamos essa obra, primeiramente, que é a introdução ao estudo do Espiritismo, é o estudo das obras básicas. Então, são orientações de como criar os grupos, de como desenvolver. Também estudamos orientação à área de estudo do Espiritismo e fechamos com a orientação ao Centro Espírita, esse volume novo. Então, nesse volume aqui, ele tem cada área que às vezes a gente acha, eu não conheço quase nada dessa área, deixa eu pegar uma área aqui ao acaso, abrindo aqui ao acaso. O capítulo 8 trata da área da infância e da juventude. Então, e à medida que a gente ia trabalhando esses tópicos dos livros, a gente ia falando do funcionamento da casa e, gente, a gente se surpreende com quantos trabalhadores que estavam na casa há tanto tempo e não conheciam a fundo o funcionamento da casa, porque eles chegavam e trabalhavam naquele setor ali. Então, isso tudo serviu de reflexão para a gente, para o quanto que a gente precisa de conhecer a nossa casa. Então, é um exemplo que eu dei aqui, porque às vezes as pessoas, principalmente quando a casa é grande, como a nossa aqui, e que aí os trabalhadores se dividem em dias, em áreas, e não conhecem o funcionamento. Então, a gente precisa de conhecer para dar a informação correta, precisa de participar dos encontros de outras áreas, mesmo que a gente, no momento, não possa trabalhar naquela área, mas a gente tem que conhecer o funcionamento. Ô, gente, eu falo demais, sabe? E aí vocês querem fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? O Antônio levantou a mão. Pode falar, Antônio. Aqui, você falou, mas esse problema das áreas não é casa grande, não. A casa pequena é a mesma coisa. Isso aí é geral. É isso que eu queria falar só. Tá bom, obrigado, Antônio. E tem alguns trabalhadores que eles se identificam com
com um trabalho em determinada área e eles acabam não se envolvendo no trabalho da casa. Eu costumo falar assim, não veste a camisa da casa, ou não veste a camisa do movimento espírita. E aí, muitas vezes, quando ele dá alguma informação, ela acaba ficando truncada e causando problema para o outro que vai dar prosseguimento ao atendimento. A Célia chegou aí, seja bem-vinda, Célia. E a gente precisa, então, de se envolver, de participar e de conhecer. E aí, como esse plano de trabalho ele é muito bem estruturado, né? Então, nós vamos entrar agora na fundamentação. Vamos aí tá competente aí quem está dizendo, não sei se é a Gisela ou o Geraldo que está passando, eu ia pedir, já está aqui na tela. É a Gisele, eu não seria tão competente. Certamente seria, porque a gente consegue, hoje eu estou aqui só do celular, vim para uma salinha aqui da Casa Espírita, então não estou com o computador, aí eu não consigo compartilhar. Não rogo somente por eles, discípulos, mas pelos que, por meio de sua palavra, querão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É de Jesus, né? Está em João, capítulo 17, versículos 20 a 22. Então, essa fundamentação, ela está sempre aqui baseada no Evangelho. E aí, a gente seguindo mais um pouquinho, essa passagem agora, né, que é do Espírito da Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unemos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Essa fala do Espírito da Verdade, nos chamando, né, a trabalharmos unindo os nossos esforços, né, para que a obra se encontre acabada e que a gente não dê vazão a que muitas vezes a gente faz, né? A gente, às vezes, é instrumento de ciúme, de discórdia, de personalismo, que a gente se esforce para que a gente se lembre que nós estamos trabalhando pelo mesmo ideal. Nós somos semeadores do Evangelho de Jesus. Estamos, nesse momento, responsáveis por setores em nossa AME, em nosso CRE e nas nossas casas, e que a gente possa se esforçar para a gente fazer esse trabalho unidos. E aí eles continuam aqui, né, pegando em obras póstumas, né, a Constituição do Espiritismo, 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que se não entendam. Porque hoje nós estamos aqui em 11. Então, nós estamos com o mesmo ideal
de nos aprofundarmos nesse plano de trabalho para que a gente possa desenvolvê-lo na nossa AME, no nosso CRE, na nossa região, nas nossas casas. E nós temos que estar unidos, sem nos preocuparmos em termos de destaque, em que eu quero que isso seja do meu jeito, aí eu vou começar a querer que tudo seja do meu jeito, o Antônio do dele, o Geraldo do dele, e assim a casa rui, porque a gente não une esforços, a gente fica defendendo pontos de vistas. Então, essa união que a gente precisa de ter, e união, muitas vezes as pessoas elas se confundem quando a gente está falando em união, quando a gente está falando em unificação, de achar que é uniformidade, não é não, porque a uniformidade é todo mundo fazer daquele jeito aquilo que um está falando, não é. A unificação, a união, é a gente juntar esforços por um objetivo comum, respeitando as características próprias de cada região, de cada casa, que é muitas vezes a gente quando a gente conversa com os irmãos da região, a gente vê que tem uma casa que ela se dedica um pouco mais ao estudo do Evangelho, tem a outra casa que se dedica um pouco mais à promoção social, o outro à evangelização. Cada um vai trabalhar de acordo com aquela necessidade que ele está recebendo e que nós precisamos de respeitar e ajudar. Nós só não podemos nos isolar, porque à medida que nós nos isolamos e não nos interessamos pelo todo, a gente não cresce. E a casa, quando ela está dividida, ela rui. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? Eu não vejo. Se eu me distrair aí com mão levantada, vocês, por favor, me alertem se eu não ver, tá? Então, continuando aqui mais um pouquinho, a harmonia de todo é resultado da integração de suas partes. Conhecemos a difícil estrada da unificação, e é por isso que suplicamos ao Senhor, depois de nos haver enviado o vaso escolhido para que pudesse receber as vozes dos céus e legá-las para todas as épocas, nos ensejasse esses dias de heroísmo e abnegação. É uma psicografia do Divaldo, né? De uma mensagem de Bezerra que foi recebida na sessão de encerramento do primeiro Congresso Espírita, em 30/10/1999. Quer dizer, quase 24 anos dessa mensagem. E há quanto tempo Bezerra nos fala, nos alerta para essa necessidade de nós nos unirmos. A fala de Bezerra, que o movimento, até o Geraldo citou ela várias vezes no estudo passado, é urgente, mas não é apressado. Então, essa harmonia que precisa de haver no movimento espírita, para que nós unificados, nós unidos pelo mesmo ideal, nós somos mais fortes. Divididos,
nós perdemos forças. Então, nós precisamos de utilizar essa mensagem do Cristo, essa mensagem que Bezerra nos traz, para trabalharmos no movimento espírita, para que a gente possa formar, como é a fala do Bezerra aqui na mensagem seguinte, que é também uma mensagem que foi recebida no primeiro Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Brasília, em 5 de outubro de 95. Também essa mensagem foi psicografada por Divaldo. Novos desafios. Então, esse trechinho dessa mensagem, que está transcrita aqui, formai um todo homogêneo, um todo harmônico e com as bases estruturais da doutrina espírita, em toda parte, interpretada e aplicada. Variará cada questão conforme a região. Então, nós precisamos de trabalhar isso de uma maneira muito harmônica. Não, a gente precisa, quando a gente fala em unificação, a gente precisa de unir corações, precisa de ser com amor, porque se a gente quiser fazer isso, tentar fazer isso, impondo pela força, tem que ser assim, porque a FEB está nos dando essa orientação, e daqui para frente todo mundo vai trabalhar exatamente. Olha quantos anos a gente discute na nossa AME, no nosso CRE, essa parte de áreas. Já faz mais de 15 anos que a gente discute isso na nossa AME, no nosso CRE. Há pouco mais, talvez uns 4 anos, a 5, nós conseguimos colocar mais algumas áreas lá na nossa AME. Então, por isso que não é importante, como eu falei no princípio, a gente ter. Como é que a gente começou? A gente ia lá, quando a gente ia lá nos COFENG, a gente não tinha diretor dessas áreas todas, mas a gente chamava um companheiro que estava envolvido naquele trabalho e levava ele lá para os COFENGs, nas reuniões do CRE, para que ele trouxesse aquilo que ele ouvisse lá para a nossa AME, que é a sede do 7º CRE, para que a gente pudesse chegar nas AMEs da nossa região. Então, levou um tempo para isso, não digo que levou um tempo, porque ainda está amadurecendo. Se algumas áreas já estão colhendo alguns frutos, mas a gente continua ali semeando, porque o trabalho não está pronto. Então, a gente precisa de paciência e de fazer com amor, porque com a gente impondo, a gente não consegue. Então, nós temos novamente o Bezerra no próximo aqui. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Também é uma mensagem recebida na Comunhão Espírita Cristã em 1963, em Uberaba. Essa mensagem está no Reformador, de 1995. Então, à medida que a gente vai nos nossos encontros, a gente vai nos aproximando, vai através de conversas, das confraternizações, a gente começa
que é através do diálogo que a gente consegue compreender, a gente consegue despertar o companheiro que às vezes não pensa da mesma maneira. Porque se a gente chegar num grupo e que ele já trabalha lá há muito tempo de uma maneira totalmente diferente, se a gente chegar lá e dizer assim, de hoje em diante vai ser assim, nós não vamos mais fazer nada disso, vai ser tudo assim, da agora em diante, quem manda sou eu. Provavelmente na próxima reunião a gente ou não vai ter ninguém, ou a gente vai ter uma porção de gente já armado para rebater o que a gente fala. Então, é através do diálogo, da conversa. Por isso que os cafezinhos à beira da mesa, nos nossos lanchinhos, ele não é apenas para alimentar o físico, não. É para que, através do bate-papo, a gente consiga se aproximar, se confraternizando, para não só a gente ser compreendido, porque na maioria das vezes a gente quer ser compreendido, mas compreender também como aquele irmão que está trabalhando lá e que nós muitas vezes não estamos entendendo o trabalho dele e não nos esforçamos para entender. Queremos achar que somos o dono da verdade e queremos que ele nos entenda. Então, essa parte de nos aproximarmos, de nos envolvermos, ela ajuda muito. E aí a gente vai no seguinte aí, ó, ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar. E o nosso Bezerra continua aí nos trazendo essas mensagens, nos exortando o tempo todo. Por quê? A gente vai ensinar, mas para ensinar, a gente precisa de fazer. A gente precisa de acreditar. Mas a gente vai crer, vai fazer, vai ensinar, mas a gente precisa de estudar. Porque senão a gente não pode mandar querer que alguém ensinar alguma coisa que nós não aprendemos. E acima de tudo, que a gente aconselha, mas precisa de exemplificar, precisa de reunir à nossa volta e que, através do exemplo, do esforço que a gente está fazendo, igual nós não estamos aqui numa tarde de sábado, apenas porque esse horáriozinho está vago na nossa agenda, e aí a gente vem aqui se reunir para conversar um pouquinho, para a gente ensinar, não, porque à medida que a gente está conversando aqui, a gente precisa de estudar isso para conversar. E a gente está aprendendo para que a gente possa aconselhar, exemplificar, trabalhar, fazer. Então, é um aprendizado constante que nós precisamos de ter. Aí a fraternidade, né? Tão falada, mas que a gente ainda tem tanta dificuldade, né? Porque falar na fraternidade é fácil, né? Sermos fraternos, mas será que a gente exerce a fraternidade no sentido total da palavra? A fraternidade constitui-se abençoado clima de trabalho e realização dentro do espiritismo evangélico. Nosso Bezerra aí com essa... E as mensagens, cada vez que eu leio uma mensagem de Bezerra, a gente pensa assim, a mensagem é para esse momento que a gente está vivendo. E aquela mensagem já está ali há tanto tempo
e a gente continua ainda naquele esforço de vivenciar, porque quando a gente trabalha, tem coisa mais gostosa do que a gente chegar para trabalhar num clima de fraternidade, de alegria, de descontração, igual o nosso bate-papo aqui aqueles minutinhos que antecedem as 4 horas, que a gente chega aqui e faz um comentário, a alegria com que a gente chega para esse encontro, não aquela obrigação de que eu preciso estar lá, eu tenho que estar lá. Então, essa fraternidade é uma bênção que nos fortalece para que a gente consiga forças para prosseguir trabalhando. E aí, né, no seguinte, congreguemos todos os companheiros na mesma formação de trabalho, conquanto se nos faça imprescindível a sustentação de cada um no encargo que lhe compete. Bezerra de Menezes. Então, esse esforço que nós precisamos de fazer, essa mensagem também está lá no Reformador, tá, gente? A gente precisa de estar somando esforços, congregando os trabalhadores, mas nós precisamos de assumir com responsabilidade os encargos que nós assumimos. Porque quando nós aceitamos qualquer cargo na nossa casa espírita, na nossa AME, no nosso CRE, nós não estamos aceitando aquele cargo que muitas vezes para alguns acham que é uma coisa que vai trazer destaque, que vai trazer promoção. Não, nós estamos aceitando os encargos que vêm junto e precisamos de nos esforçar para cumprirmos eles da melhor maneira. Porque quando a gente divide tarefas, quando a gente organiza um cronograma, é muito fácil a gente organizar um cronograma de trabalho, né? Aí a gente define tarefa para uma imensidade de pessoas e pronto. E muitas vezes aquele que define muitas tarefas para os outros, às vezes ele não cumpre a dele ou ele não dá condições do outro cumprir. Então, a gente precisa desse esforço para que cada um, essa sustentação imprevisível para aquele encargo, que o cargo que nós aceitamos trouxe. Geraldo, pode falar. Abre o seu microfone. Abre. Denise, é só para, enquanto você toma uma aguinha aí, né, a gente vai contribuindo aqui, né? Eu estou pensando enquanto você está falando aí. Às vezes a gente pega aquele primeiro objetivo que você começou falando aí, da diretriz 3. A gente pega o primeiro objetivo lá, integrar e coordenar ações das áreas funcionais com vista à formação da mentalidade cristã, por meio de estudo, vivência e difusão do espiritismo. Aí um menos avisado, ou se a gente não estudar bastante, a gente vai achar que a FEB está interferindo, que a FEB está falando, que a FEB está, vamos dizer assim, está sendo intransigente, exigente, uma opção de coisa assim. E aí, se a gente ligar, por isso que é importante estudar, porque se a gente ligar nesse texto do Bezerra, a Gisele pode voltar, do outro, eu nem sei, o outro que estava aí, que você leu, isso aí, esse aí. Não, o outro, por favor. Recordemos isso aí. Então, se a gente ligar esse primeiro objetivo, por exemplo, né, nas outras falas todas, mas vamos falar nessa aí. Recordemos a palavra de Jesus. Não é esse não. É o outro que você tinha lido, mas eu não me perdi aqui.
Congreguemos todos os companheiros. Vou pegar aqui. Congreguemos todos os companheiros na mesma formação de trabalho, conquanto se nos faz imprescindível a sustentação de cada um no encargo que lhe compete. Então, nessa integração da área toda, né, para a integração das áreas funcionais, vai necessitar de um trabalho conjunto, lógico, integração das áreas. Então, não é a FEB que está falando, a FEB está fundamentando, ela está mostrando por que ela falou isso e por que ela está falando isso. Ela está falando com base nas orientações do alto, né? Várias que a Denise está trazendo, está mostrando para nós aí, a exemplo dessa aqui. Congreguemos todos os companheiros da mesma formação de trabalho, conquanto se nos faz imprescindível a sustentação de cada um no encargo que ele compete. Né? E quem falou isso foi Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes traz em nome da falange espiritual, né, dos espíritos superiores. Então, quer dizer, há toda uma fusão do trabalho. A FEB fala os objetivos, depois ela fala com base em que ela está falando aquilo. Acho muito interessante isso, a gente perceber. Né? Ela está falando que as orientações vieram do alto e ela cita aqui todas as referências. E isso, igual a esse congreguemos aí, está o anterior, a fraternidade, constitui-se a abençoado clima de trabalho, a integração das áreas, então haverá um clima de trabalho agradável, um clima de trabalho motivador, né? Então, alegre, leve, né? Então, assim, eu acho muito interessante, assim, quando eles fizeram o objetivo, depois eles vêm mostrando por que nós falamos isso. Aí vai mostrando um por um aí, é o que a Denise está esmiuçando ainda mais para nós aí. É só isso no sentido, não é novidade, mas só para a gente alertar com relação a esses detalhes, que eu acho que é muito importante. O estudo é para isso, né? Obrigado, Denise. Vai lá. Obrigada, Geraldo. Porque a FEB, ela nos norteia um caminho. A gente sabe que todo trabalho ele vem do alto, a gente vai nos esforçando para prosseguir, e é muito importante isso, essa unificação, esse norte que a FEB nos dá, porque se a gente trabalha cada um de uma maneira, por isso que tem tantas obras hoje, essas que eu mostrei aqui no princípio, são algumas, para nos ajudarem a nortear, porque aí a gente tem aquele trabalho, tem o ERG, que é o estudo básico, tem o EAD, que é o estudo aprofundado, tem o MEP, que é o da educação da prática mediúnica, porque uma coisa que é muito comum hoje, às vezes a gente está numa cidade, a gente muda de cidade, muda de estado, muda de região, e quando a gente tem a base mais ou menos equivalente, porque a gente usa os mesmos critérios, fica relativamente mais fácil, mais simples do que acontecia há algum tempo atrás, que cada casa fazia uma base de estudos para mediunidade ou para evangelização, seja qual o setor. E quando a gente mudava de cidade, ou às vezes até de casa espírita, a gente ficava totalmente perdida. Então, esse norte que a FEB nos dá, através desses irmãos que nos auxiliam com todo esse trabalho que é tão fundamentado, tão amparado, é para que a gente possa ter essa continuidade. Então, alguém quer acrescentar mais algum comentário aí?
Gisele está quietinha aí, Helena, não estou vendo o nome de todo mundo aqui. Quer falar alguma coisa aí, gente? Esse congregar todos os companheiros é um grande desafio que nós temos, né? É o grande desafio, eu falo, da humanidade, porque nós somos espíritos criados, cada um ao seu tempo, com vivências diferentes, formas de encarar o próprio trabalho espírita de maneiras diferentes. Porém, quando a gente vai a essas indicações da espiritualidade, principalmente Bezerra de Menezes, que eu falo que Bezerra tem uma característica interessante, que se você procurar nas falas de Bezerra algo sobre mediunidade, ele tem. Se você procurar sobre infância e juventude, ele tem. Atendimento espiritual, ele tem. Organização e funcionamento do centro espírita, ele tem. Do movimento também. Ou seja, Bezerra é esse espírito que conseguia ver todo o trabalho espírita realmente num processo de unificação, de união, que deveria ser feito, mesmo com as nossas diferenças de pensamento e visão, numa forma coletiva, conjunta. Então, ele sabe dos nossos propósitos e sabe o quanto para nós é desafiador. Por isso, ele nos orienta tanto, né? E por isso ele tem esse olhar sobre todas as áreas de um centro espírita, do próprio movimento. E é interessante porque nós somos tão alertados, se vocês pensarem, né? Se a gente pensar, ele desencarna em 1900. Olha quanto tempo Bezerra está escrevendo, quanto tempo Bezerra está falando, chamando a atenção para a gente, que não tem outra forma da gente atingir nosso objetivo se não trabalharmos em união. E quanto tempo a gente ainda está lutando para fazer com exclusividade ou somente a nossa maneira, assim que um companheiro deixa aquele trabalho, o outro quer vir revolucionar tudo, como se fosse, né, as obras públicas que infelizmente a gente tem por aí. Não, vamos deixar isso tudo de lado, vamos começar tudo novo, sendo que a gente sabe que o trabalho é uma continuidade, cada companheiro vai estar à frente do trabalho no tempo necessário para que aquele trabalho se desenvolva, no tempo necessário para que ele mesmo se engrandeça, né? se reforme, se modifique, e depois ele vai passar para outra pessoa. Então, assim, a gente precisa começar a olhar mais com esse olhar, olha, eu estou aqui neste momento, esse momento é que eu preciso realizar, mas eu também preciso saber que eu tenho que deixar algo de bom para que o outro que chegue possa dar continuidade, não ter que refazer tudo aquilo que ou eu não fiz bem. Essa continuidade que Bezerra sempre nos fala é que me chama muita atenção e que a gente tem deixado, às vezes, muito aquém, né? E além dessa continuidade, a consciência que nós precisamos de ter de que nós somos multiplicadores. E às vezes a gente vai em algum encontro desses de estudo, seja promovido na nossa casa, na AME, na UEM, seja onde for, e a gente sai de lá maravilhado com o material que nós recebemos, a gente reflete sobre toda aquela conversa, mas a gente deixa aquilo guardadinho dentro da gaveta para a gente. E nós precisamos dessa consciência de que nós somos multiplicadores, que nós estamos num trabalho de passagem, que nós temos uma etapa a cumprir e que nós precisamos de companheiros que nos ajudem a dar essa continuidade ao trabalho e que nós não temos que aprender, porque às vezes a gente fala muito, trabalho de equipe, mas a equipe às vezes é eu-equipe. E aí, quando a gente tem um problema, porque nós estamos aqui na Terra de passagem e temos as nossas limitações,
aquilo ali para e o outro que vem tem que começar tudo outra vez. Então, a gente tem que ter consciência desse esforço. Então, vamos aqui, então, mais um pouquinho aqui. Reflitamos que sem comunicação não teremos caminho. Examinemos e estudemos todos os ensinos da verdade, aprendendo a criar estradas espirituais de um para os outros, estradas que se pavimentam na compreensão de nossas necessidades e problemas em comum, a fim de que todas as nossas indagações e questões sejam solucionadas com eficiência e segurança. Essas mensagens todas que nós estamos falando é de Bezerra, né? Então, a necessidade permanente de estarmos nos comunicando, porque quando nós estamos nos comunicando, nós estamos abrindo caminho. E vamos cuidar que as estradas que nós estamos palmilhando, que elas estejam bem estruturadinhas, para que aqueles que vão dar prosseguimento passem pela estrada com relativa tranquilidade, equilíbrio. Então, vamos trabalhar para isso, estudando, examinando tudo, passando como os espíritos nos auxiliam, nos orientam, passando pelo crivo da razão, do bom senso, para que a gente possa deixar esse caminho bem sedimentado. E aqui no seguinte, sem intercâmbio não evoluiremos. Sem debate, a lição mora estanque no poço da inexperiência, até que o tempo lhe imponha a renovação. Trabalhemos servindo e sirvamos estudando e aprendendo. E guardemos a convicção de que na bênção do Senhor estamos e estaremos todos reunidos, uns com os outros, hoje quanto amanhã, agora como sempre. Então, esse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio entre as nossas experiências, entre os aprendizados que nós temos, por isso que a gente está, semana passada o Geraldo estava o tempo todo chamando vocês para falar, aí hoje eu também, alguém quer falar, porque esse intercâmbio entre nós, ele é muito importante, porque senão a gente não evolui. Sem o debate, quando a gente tem uma ideia de trabalho, quando a gente está planejando uma ação, antes da gente partir para a execução daquela ação, a gente precisa de conversar muito, precisa de debater, porque às vezes eu estou indo por um caminho e aí a Helena tem uma ideia, a Gisele tem outra, e a gente, através desses caminhos, essa estrada vai se alargando. E essa ação que a gente está planejando, ela vai crescendo e a gente consegue executar. Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado em fazer um planejamento de uma ação e a gente vai traçando. A minha filha, de vez em quando, vira e fala assim, gente, o papel aceita tudo. Quando a gente faz um plano ali, a gente vai botando as nossas ideias no papel, ali o papel aceita tudo que a gente falar. Por mais que a gente escrever ali, por mais difícil que seja a ideia,
se eu sou uma pessoa bem assim, positiva, não vai dar tudo certo. Mas eu não debato, eu não procuro ver se o outro está concordando com aquilo e vai me ajudar naquela ação. Se a AME ou a casa, ela tem recursos, porque às vezes eu planejo uma ação maravilhosa que eu não tenho recursos humanos ou financeiros para executar. E é através do debate que a gente chega no que a gente precisa. Então, às vezes, a ação não vai ser tão grande quanto a gente queria a princípio, mas a gente vai conseguir executar ela. E vai ser através do debate, para que a gente consiga essa ação. E a gente sabe que quando a gente... tem aquela frase, eu agora não estou me recordando aonde ela está em André Luiz, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E a gente encontra forças para executar. Geraldo, pode falar. Você está com o microfone fechado. É mesmo, é no livro Sinal Verde, que a André Luiz fala isso. Obrigada, Geraldo. Eu queria só falar algo aqui, seguinte, porque essa questão do falar, né? Falar, a gente fica muito preocupado, porque eu, inclusive, estava agora, mas a gente tem que afastar essa preocupação, né? Fala, nossa, mas o que eu vou falar é muito diferente do que ela está falando. O que eu vou falar é muito diferente do que... Mas vai somar. Pois é. Então, eu estava pensando aqui, né, numa construção, né? A construção é uma coisa muito simplória que eu vou falar, mas é o simplório que ajuda a construir. Né? Se você pegar, por exemplo, o cimento numa construção, é completamente diferente da areia. Se você pegar o tijolo, é completamente diferente da pedra. No entanto, é o conjunto que forma a obra. Né? Então, assim, a gente, por mais introvertido que seja, né, é importante a gente falar algo, porque pode ser completamente diferente, né, mas vai ajudar na obra, não é? Então, esse intercâmbio, ele é exatamente para isso. Né? Por isso que Bezerra fala ali, né? Sem intercâmbio não evoluiremos, porque é preciso trazer algo lá do extremo para somar com o outro, para depois ficar uma construção belíssima. Né? Às vezes um castelo maravilhoso vai ser construído com elementos tão diferentes, mas fica aquela maravilha. Então, é só isso para que nos motive, inclusive a mim mesmo, a esse intercâmbio, porque a gente fica muito preocupado e, no entanto, às vezes um pouquinho que a gente ia falar ajuda na construção. Né? É só isso. E essa diferença que existe entre os integrantes de uma equipe é que fazem com que ela cresça. É o fermento do bolo. Porque quando tem aquele que é muito calado e que às vezes fica com receio, vou falar, vou atrapalhar, mas às vezes aquele precisa de dar uma palavrinha para aquele que fala demais perceber que não está dando oportunidade para o outro e que não tem, gente, não tem fala que seja boba, não tem experiência que não seja importante, porque às vezes aquele trabalho tão pequenininho, às vezes aquele que está caladinho ali, mas que tem um comentário, às vezes uma palavrinha que ele vai falar, vai abrir um leque que todos nós vamos abrir o nosso raciocínio para aquela questão ali. Então, é sempre muito importante, todo e qualquer comentário. Mais alguém aí, gente? Não se acanhe, hein? Então, vamos mais um pouquinho. Todo o nosso trabalho,
objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre de preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos, então, no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constituem uma utopia nos nossos corações. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A Andai Maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Essa mensagem de Emmanuel, que está no livro com o mesmo nome, né, da psicografia de Chico Xavier, aí a gente para pensar, e há quantos anos Emmanuel escreveu isso daqui? E a gente, esse momento tão recente que a gente viveu, da pandemia, exemplificou isso daqui. Quando que nós, há poucos anos atrás, nós poderíamos imaginar, quando nós começamos a lidar com os celulares, e que eles eram tão simples, e aí vieram os smartphones, que nós, que mal sabíamos usar, iríamos aprender para estar abrindo salas, que foi tão importante na pandemia e que nos aproximou. Vocês já pensaram quanto tempo nós levaríamos para organizar uma agenda presencial para que a gente pudesse estar realizando esses encontros? Se a gente aqui, a gente online, a gente começou com uma turma grande que já caiu, aí aqui eu não parei para falar, mas eu vi, assim, para a gente não perder o foco, mas eu vi mensagens, tanto antes no celular, quanto agora durante o estudo, de companheiros que precisaram de sair, mas que se esforçaram para estar aqui até esse momento. A gente sabe que os compromissos são muitos, e nós aprendemos, então surgiram vários meios, e cada um usa aquele meio de divulgação que está mais próximo deles. O quanto que a gente vê nas nossas reuniões as pessoas falarem, uns pedirem mais informação nos Instagrams, outros pedirem mais lives, outros que ainda não conseguem fazer, ainda querem o papel o tempo todo, só querem encontros presenciais, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade para, do jeito que a gente pode, a gente trabalhar para atender a todos, porque aqueles que ainda não conseguem trabalhar
de uma maneira mais efetiva com as tecnologias que estão aí, mas se eles estão se reunindo numa sala para estudar, seja através de mensagem, a gente aqui na casa, a gente teve grupo pelo Meet, teve grupo por um outro aplicativo, que me fugiu o nome aqui, grupo que estudou através do WhatsApp, grupo que fazia uma chamada e conversava todo mundo. O importante é que o trabalho acontecesse. Então, essas pessoas, como aqui fala, formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na obra. Aí a gente tem aquelas casas da nossa região que tem um programa radiofônico, tem aqueles que se reúnem para os filmes, tem aqui vários tipos de trabalho. O importante é que a gente utilize todos os recursos que estão disponíveis, seja ele qual for, mas vamos colocar a mão à obra. Enquanto a gente está caminhando, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Sabemos que não temos o conhecimento do tempo que nós teremos aqui na Terra para executar esse trabalho que nós estamos nos propondo. Mas vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, aproveitar essa oportunidade, porque esse é o momento, a tarefa é essa, terminar esse trabalho, que não vai ser terminado por nós, não, mas nós vamos nos esforçar para que ele cresça o mais que a gente puder, para que o ideal de unificação que Bezerra nos trouxe, que a gente possa se esforçar para colocar ele em prática. E esse plano de trabalho que a gente está debruçado sobre ele, hoje, sobre essa terceira diretriz, que é os funcionais, né? Fugiu aqui, a integração das áreas funcionais. Então, nós vamos nos esforçar para que a gente possa se dedicar às ações, a esses projetos fundamentados no Evangelho de Jesus e nas obras básicas. Alguém gostaria mais um pouquinho aí de falar um pouquinho antes da gente passar para as ações e os projetos? Vou continuar aqui então, gente. Desenvolvimento de planos de ação, projetos e outras atividades das áreas funcionais, de modo a promover a comunicação constante, o compartilhamento de recursos e a aproximação de pessoas com variadas competências e oriundas de diferentes áreas. Eu estava lá na área da A1, que é a área de orientação mediúnica da UEM, quando se começou o projeto Por que Estudar? Esse projeto começou na mediunidade. E as ações foram vindo e elas chegaram em todas as áreas. E hoje, todas as áreas estão desenvolvendo esses projetos, essas ações, para que a gente estude cada vez mais, conhecendo o trabalho nas nossas áreas. Então, aqui a gente tem trabalhadores
das nossas AMEs, que estão integrados em várias áreas. Mas é aquele esforço contínuo para que a gente arregace as mangas e parta para essa ação bem planejada. A construção de processos integrados de trabalho entre as áreas funcionais, contemplando planejamento, execução e avaliação das ações. Então, a gente está vendo, a gente tem feito essas experiências nas nossas reuniões do CRE. Na última reunião, a área de estudo ficou junto com a área do atendimento espiritual para programar uma ação, para desenvolver um projeto, para explicar, debater, conversar como nós vamos fazer. Na reunião anterior, foi a mediunidade junto com a área de estudo. Então, a gente precisa desse intercâmbio que está falando aqui no seguinte: intercâmbio de informações entre as áreas funcionais para garantir a unidade de pensamentos e propósitos no ideal da unificação do movimento espírita. Aí, se a gente pensar essa área que para alguns é nova, a área do atendimento espiritual, mas se a gente parar para pensar, ela já acontece nas nossas casas há muito tempo, porque a área do atendimento espiritual, ela tem o passe, ela tem o diálogo fraterno, ela tem a irradiação, seja que esses trabalhos em algumas casas estejam dentro do setor da mediunidade, em outras estejam dentro do setor da família, mas o importante é que o trabalho aconteça. Então, esse intercâmbio, para as pessoas entenderem que não está tirando um trabalho de uma área, elas precisam de se unir, de trocar experiências para trabalharem com uma qualidade melhor. Elaboração de rotinas e agendas que favoreçam o conhecimento e a ação integrada das áreas funcionais no planejamento e organização de ações e projetos, tais como formação para os trabalhadores espíritas e atendimento aos diferentes públicos das instituições. E essa elaboração de rotinas e agendas, o Geraldo até falou sobre elas na nossa última reunião do CRE. Ele pediu lá, olha, vamos solicitar com antecedência essas informações, essas solicitações de trabalho para 2024, para que a gente possa planejar essas ações, para que a gente possa trabalhar nessa formação de trabalhadores, que é a função da AME, gente. A função das nossas AMEs, do nosso CRE, não é trazer público para dentro da AME ou para dentro do CRE. A nossa função é capacitar os trabalhadores, é a formação de trabalhadores. Então, nós não podemos, por exemplo, se eu virar aí para o Antônio, olha, amanhã eu tenho uma folguinha, ou domingo que vem, então a gente pode ir aí na AME para a gente conversar um pouquinho o que a gente pode fazer. Não é assim. As nossas ações, elas precisam ser planejadas para que aí a gente, vamos dizer que a gente vai, o Antônio aí quer
quer um trabalho, quer conhecer um pouco mais do trabalho na área do Evangelho. Olha, aqui na nossa área, nós estamos precisando de capacitar pessoas para trabalhar, para criar esses grupos do Evangelho, do estudo do Evangelho. A Helena pode estar precisando da área da infância, da juventude. Eu não estou vendo o nome dos outros que estão aqui. A Lúcia aí, para a área da mediunidade, o Adenal aí para a área da comunicação, aí a Célia para a área do atendimento espiritual, a Cíntia está precisando de gente para o patrimônio, gente. Então, mas nós precisamos de estar unidos e programarmos essa agenda para que a gente possa ter um planejamento, uma ação realmente integrada. E, para isso, a gente precisa da construção desse calendário que fala aqui, unificado de eventos e ações das áreas funcionais. Porque no dia que nós planejamos um evento, a nossa agenda tem que estar ali. A gente sabe que é difícil, mas se a gente planeja uma capacitação para determinada área e não programa isso com um tempo necessário para que as outras agendas se organizem, provavelmente, dentro daquelas pessoas que precisam se capacitar, vai ter pessoas que não vão poder comparecer. Então, essa construção desse calendário, igual na nossa próxima reunião do CRE, que vai ser em dezembro, o nosso CRE de Juiz de Fora, nós somos a sede do CRE, né? Nós já vamos estar com a agenda dos nossos encontros do COFENG agendados. Então, quando nós montarmos com vocês as nossas reuniões do CRE do ano que vem, nós vamos ter o cuidado de não marcarmos no dia que nós temos reunião do COFENG, porque quando nós estamos no COFENG, nós não podemos estar no CRE. E aí, vocês, quando marcam a reunião de vocês, precisam de estar de olho nessa agenda, para que a gente não marque uma agenda no dia que a gente tem encontro. Então, por isso que a gente aqui na AME, a gente tem uma prática, nem sempre, às vezes a gente não consegue, às vezes acaba não conseguindo unificar isso tão bem quanto deveria. Mas a gente espera o COFENG marcar, o COFENG, por sua vez, espera a FEB marcar, para marcar as do COFENG, para que a gente marque as do CRE, para depois da do CRE a gente marque as do SEM, e aí as áreas funcionais marcarem. Por quê? Amanhã, por exemplo, nós temos a reunião do SEM. Se na mesma hora nós temos uma outra reunião em Juiz de Fora agendada, como é que a gente vai conseguir participar da reunião do SEM? Então, a gente tem que ter uma organização que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa de fazer isso. Essa identificação de cenários, desafios, oportunidades de ações e de melhorias, a partir dos diferentes primas de atuação das áreas funcionais de maneira integrada.
Então, essas áreas funcionais, elas precisam de estar com um olhar bem atento para o desafio, para esse cenário que ela vai trabalhar, para as ações que ela precisa, porque essas ações precisam de ser reais, elas precisam de atender a necessidade daquele público. Então, esse olhar muito atento para que possa funcionar de maneira integrada, sem estar atropelando o outro. Porque a gente trabalhar integrado é muito importante, mas a gente tem que tomar um cuidado danado para não atropelar o outro setor. Aí aqui o item seguinte, fortalecimento do trabalho em equipe, de maneira solidária, impessoal e comum. Então, nós temos que de sabermos trabalhar em equipe, de sabermos unir as pessoas, que as nossas reuniões de trabalho não sejam apenas aquela reunião que o responsável pela obra, pela área, apenas dite as tarefas de cada um, que cada um vai executar, porque não vai funcionar. Precisa de ser um trabalho bem planejado, bem de maneira solidária, entender que muitas vezes o trabalhador ele tem boa vontade, mas às vezes ele não tem a mesma disponibilidade que o outro tem. E aí a gente, em vez de dar tarefas a ele, de permitir que ele trabalhe dentro da disponibilidade, a gente deixa ele de lado e pega o outro que sai abraçando tudo. E muitas vezes eu costumo dizer que eu tenho medo daquele trabalhador que, quando você propõe uma coisa, ele não pensa duas vezes. Ele, na mesma hora, diz, eu faço, e sai. Porque quando o trabalhador, aquele que pensa mais antes de fazer, indaga como vai ser o trabalho, ele está refletindo enquanto isso. E aquele que está na frente da área, ele tem que estar esse olhar atento, porque aquele que está caladinho lá, às vezes ele tem muito mais condição do que aquele que fala o tempo todo e abraça tudo. A prática continuada e constante da transversalidade da comunicação em todas as atividades e ações das áreas funcionais. Gisele, quer falar um pouquinho dessa transversalidade da comunicação aí? É interessante, né, quando a gente fala dessa transversalidade, e isso é um termo usado demais na própria educação, estimular e deixar que a pessoa desenvolva essas potencialidades, porque a gente, voltando um pouco àquilo que a gente falou, nós somos diferentes, então cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma forma, alguns conseguem pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, os outros precisam fragmentar para resolve um, depois pega o outro. Então, quando a gente fala dessa transversalidade, de qualquer forma, as nossas ações, elas vão influenciar nas atividades dos outros. Qualquer atitude que a gente resolva tomar, qualquer decisão que a gente resolva tomar, é igual você falou um pouco antes das agendas, né? A minha data marcada vai acabar influenciando numa outra data marcada. Vamos supor que a gente quer fazer um seminário, um congresso, o nome que a gente quiser colocar, dependendo, não dá para fazer 2 no mesmo mês, porque aí vai acabar dividindo os trabalhadores ou não indo em nenhum dos 2, porque muita oferta, né?
Então, assim, quando a gente vê essa transversalidade, ela também nos chama a compartilhar com o outro as nossas propostas, sabendo que qualquer ação que a gente tome vai, sim, influenciar na ação do outro. Qualquer atitude ou qualquer determinação, vamos supor, no Setembro Amarelo, a gente escolhe fazer um seminário sobre esse tema. A gente sabe que a família também gosta de trabalhar esse tema, precisa, a infância e juventude precisa trabalhar esse tema. Por que não, às vezes, congregar todas essas áreas, todos esses departamentos do Centro Espírita e fazer um evento único, onde todos os trabalhadores possam participar, se capacitar, tirar suas dúvidas, auxiliar na composição desse evento, porque muitas vezes a gente fica fragmentando, né? Então, essa transversalidade é passar por todas essas áreas funcionais de uma forma que seja mais aproveitado por nós mesmos. Às vezes a gente fragmenta tanto, faz tantos eventos menores, que as pessoas não conseguem participar de tudo. E pensando nessa coletividade e nessa integração entre todas as pessoas, o ideal seria que a gente fizesse um evento que todos pudessem estar, e ali acabar se conhecendo, acabar colocando as suas questões, as suas vontades, os seus desejos, as suas possibilidades, se oferecendo até para o trabalho. Então, quando a gente fala dessa transversalidade aí, é um convite a olhar o outro com mais cuidado, a olhar as nossas propostas com mais cuidado, porque a gente teve um tempo onde existia, assim, essa disputa. Quantos seminários o seu departamento fez no Centro Espírita, né? Ah, você é obrigado a fazer pelo menos 2 por ano. E a gente fazia por fazer, sem um objetivo claro, sem uma proposta realmente de capacitação. A gente fazia porque estava na agenda. Hoje a gente tem uma consciência de que o tema precisa ser pensado, as pessoas precisam ser convidadas, precisa ter um objetivo para ser cumprido ali, não é por fazer mais. Então, precisamos convidar outras áreas, até para conhecer, né, o nosso trabalho. Muitas vezes a gente está fazendo lá um seminário da área da mediunidade, mas tem o pessoal do atendimento espiritual que podem participar. Então, vamos convidá-los também. Quem sabe dali também não saem trabalhadores que vão atuar nos 2 departamentos, nas 2 áreas. Então, é um convite a trabalhar junto, né? Gisele, pode falar, Denise? Pode, com certeza. Então, esse item realmente é muito bonito, né? E a sua fala veio clarear mais ainda, Gisele, porque o tempo já são chegados, como diz o Evangelho, né? E não haverá programação do departamento, e sim a programação da AME. Existe uma programação da AME, onde todos participam e todos fazem de tudo, vamos dizer assim, né? É por isso que ele fala aqui, prática continuada. Não é só esse ano, não, é continuada. É muito interessante esse item aqui, que às vezes a gente não desdobra e a gente não percebe a profundidade da colocação, né, da FEB, dos benfeitores espirituais. Muito legal. É interessante porque, assim como a gente consegue conceber hoje o homem como um ser integral, que precisa desenvolver todas as suas potencialidades, hoje a gente entende o trabalho espírita como um trabalho integral, que precisa ser desenvolvido em todas as suas vertentes, em todos os seus aspectos. Não só mais separar, não, isso aqui é administrativo, isso aqui é doutrinário. Não, o administrativo espírita precisa ser doutrinário. E o doutrinário espírita precisa passar por uma administração bem pensada. Eu não posso ir fazendo só porque é doutrinário, eu vou colocar o seminário hoje, 3 horas da tarde na segunda-feira, e vem quem quer, vem quem dá, né? Não é assim. A gente tem que organizar para que isso seja uma ação realmente construtiva. Então, exige sim do doutrinário e exige sim do administrativo trabalhando coletivamente. Aí que a gente entende o que é esse trabalho espírita efetivo, que traz resultados, que traz bons frutos, que proporciona ao homem esse crescimento integral.
Ô, Gisele, isso aí é ótimo, sabe? Não é sem propósito que Kardec coloca ao final do Livro dos Médiuns a lei de sociedade, né? A lei de sociedade não, estatutos, né? Tudo mais da sociedade, mostrando uma coisa integrada na outra. Se a gente lê lá a colocação de Kardec, a gente vai ver muita coisa que está ligada ao doutrinário, e o doutrinário está ligado ao administrativo. Muito, muito boa sua lembrança, muito legal. É só a gente ver o Livro dos Médiuns que a gente vai tirar qualquer dúvida nesse aspecto. Só no final. Esse finalzinho do Livro dos Médiuns são os nossos estatutos, que nós chamamos hoje de estatutos e regimentos internos. Sim, sim, exatamente, onde está tudo interligado. A gente colocaria num livro separado uma coisa e outra, depois tudo junto. Pessoal, pensa aí. Né? E hoje a coisa está vindo à tona assim, de uma forma clara, tranquila, sem atropelos, né? Sem ser apressado, hein? E se a gente pensa por que ele colocou no Livro dos Médiuns e não no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro? Por quê? Ele traz ali todas as leis que regeriam a vivência do homem, né, no Livro dos Espíritos. E depois ele traz as leis que regem os fenômenos. Mas ele diz, não adianta você ficar só na lei que rege o homem, nem só na lei que rege os fenômenos espíritas. Você precisa congregar os dois. Então, depois que você tem o Livro dos Médiuns, você já tem capacidade de trazer o espiritual e as leis que regimentam aí a nossa trajetória. Então, aí que a gente percebe como que Kardec foi cuidadoso até de colocar o regimento, a Sociedade Espírita, no Livro dos Médiuns e não no Livro dos Espíritos. Isso, Gisele. E exatamente aí por isso que antes do Livro dos Médiuns ele trouxe o livro, o Guia Prático do Espiritismo. Por quê? O Livro dos Médiuns ele vem falar com você. Mostrei todo o Espiritismo. Agora eu vou te mostrar como é que faz. Verdade. Então veio o Livro dos Médiuns. Legal. O Guia Prático, isso mesmo. Mas alguém quer fazer alguma colocação aí, que a gente tem um tempinho ainda e a gente está acabando aqui. Querem falar alguma coisa? E quem ficou quietinho aí? Pode falar, Célia. Então, uma coisa que é muito interessante a gente refletir sobre o fortalecimento do trabalho em equipe de maneira solidária. É um desafio para todos nós, acredito, e é uma grande oportunidade aprender a trabalhar em equipe. E essas equipes vão aumentando. Primeiro, a gente começa na equipe familiar. Depois, a gente começa nas equipes da Casa Espírita, nas equipes de trabalho e nas equipes da AME, dos CREAS, e as equipes vão aumentando. Então, se a gente não aprender nas pequenas equipes, como é que vamos trabalhar nas maiores? E o aprender a trabalhar com as equipes é realmente perceber a característica de cada um, a capacidade, a necessidade, o anseio, compreender isso. E não é uma tarefa muito fácil, não, né? É uma tarefa que nos ajuda também e nos prepara para a vida em comum, né? Para a vida em fraternidade, desenvolve esse sentimento da fraternidade. É uma grande oportunidade. É isso que eu queria falar. Pois é, e eu vou somando aí com a Célia. Opa, Helena? Eu acho que é a Helena, vou deixar a Helena falar. Fala aí, Helena, por favor. E a gente tem que, eu acho que esse trabalho em equipe, né, gente, em todo momento de nossas vidas, né, que não vivemos sozinhos, né, então, como a Célia deixou bem claro aí, começa na família, né, no nosso trabalho, né, a gente tem que ter, né, tem que saber muito acolher as ideias dos nossos irmãos, que nem todos pensam, né, da mesma forma, e cada um no seu tempo, né? E eu acho muito interessante isso. A fala da Célia, eu acho que completou muito, a fala da Gisele também, eu acho que é uma parte, assim, que nos toca muito, né? Porque aí está a empatia, né? Aí está o amor ao próximo, eu acho que aí está
a todos os mandamentos, né? Esse trabalho, porque não começa no movimento espírita, isso aí está no nosso dia a dia, né? Muito bacana. Pode falar, Geraldo. Então, completando, somando aí, nessa questão da fraternidade que a Celinha trouxe, a Helena e tudo mais, a gente vai percebendo que nessa prática, nessa transversalidade, muitas vezes uma coisa não vai sair como eu gostaria que fosse, sabe? Mas eu vou abrir mão, até certa forma, em função do todo, porque o todo é mais importante. Né? Muitas vezes, uma ideia que eu desenhei, eu preciso burilá-la, né, para atender a um todo. É o caso da família. Muitas vezes eu cedo aqui para a gente ganhar, todo mundo ganhar. Né? Então, é muito importante isso, a gente né, se preparar para que nessa prática continuada a gente tenha também a coragem, a flexibilidade de abrir mão de muita coisa, porque nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Mas é do jeito que é necessário. É importante a gente estar atento a isso, né? E Gisele? essa transversalidade aí de comunicação, da comunicação, é aquela que me pede também que eu saiba até que ponto nós já podemos ir como equipe, que ponto nós precisamos ainda esperar e nos preparar, porque muitas vezes a gente que está à frente da tarefa já está com a cabeça treinada em buscar projetos, em buscar propostas para o grupo, em fazer uma atividade ou outra, e a gente vai naquele formato que a gente já conhece, e muitas vezes a gente não para pensar que nossa equipe ainda está num processo de amadurecimento da ideia, e a gente vai afoito à frente, falando, não, a gente tem que realizar, a gente tem que fazer. Então, assim, essa comunicação vai desde o perceber o quanto eu já posso propor, o quanto eu preciso preparar, o quanto eu preciso conversar com outras áreas para que aquilo se realize, porque muitas vezes a gente tem uma proposta e a proposta é excelente, mas ainda não é o tempo, ainda não é com aquele grupo, daquela forma que eles estão. Talvez essa mesma proposta daí 6 meses, ela funciona perfeitamente, mas hoje não. Então, também não descartar todas as propostas, às vezes é aquele momento de esperar mesmo, mas não descartar, e voltar com essas propostas e perceber se é esse o momento, conversar com as outras áreas, até no sentido, às vezes, muito simples, vamos conversar com o patrimônio, ver se é possível fazer agora. Não, o espaço não comporta, então o que nós precisamos então para realizar? Vamos fazer então um evento menor, vamos conversar com a comunicação, olha, é possível fazer uma divulgação assim? Não, não dá certo, por isso, vamos fazer desse jeito, que já funciona muito bem. Às vezes a gente erra muito por não fazer essa troca de informações, né? Coisas que poderiam ficar mais simples, mais produtivas. A gente, na nossa ansiedade, a gente quer fazer do nosso jeito, que é assim que a gente acredita que vai dar certo. Então, esse comunicar com o outro nos poupa muito tempo, muito desgaste e nos traz mais produtividade. Se a gente quer produzir mais, quanto mais a gente conversar com o outro, mais experiências a gente vai ter de tudo que já aconteceu, né? Quantas vezes a gente chega no nosso centro espírita e propõe alguma coisa, e a gente já tentou isso, deu certo? Não. Mas aí procura saber por que não deu. Qual foi o fator que determinou dar certo ou não? Vamos ver se esse fator foi suprido ou não. Ele ainda existe, nós precisamos trabalhar primeiro com ele. Então, é interessante quando você pensa que comunicar não é simplesmente dizer para o outro o que você vai fazer. Comunicar é ouvir o que o outro tem de experiência para que você possa poupar o desgaste até mesmo de toda a sua equipe.
Porque não tem coisa mais desgastante do que você ter a ideia, a equipe ficar toda entusiasmada e, de repente, você perceber que não consegue executar. Obrigada, Gisele. Bem, e para fechar esse pedacinho aqui, o livro Orientação ao Centro Espírita, e que todas essas áreas funcionais estão contempladas nesse documento Orientação ao Centro Espírita, que são a área da arte, de assistência e promoção social, do atendimento espiritual no Centro Espírita, de comunicação social espírita, de estudo do espiritismo, de família, de infância e juventude e de mediunidade. E que nós tenhamos, assim, não desanimemos, o trabalho é muito grande, mas é o momento da gente, nós estamos num momento propício, que a espiritualidade preparou e que muitas pessoas envolvidas para que a gente se esforce para executar isso. E aí, na semana que vem, que nós vai dar sequência aí na adequação, a diretriz 4, né? Adequação dos centros espíritas para o atendimento às suas finalidades e multiplicação, implantação de novos centros espíritas. Então, na semana que vem, nós estaremos mais uma vez aí com o responsável pelo estudo. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência aí de me ouvir aí. Eu espero que a gente tenha colaborado um pouquinho aí para... Não é para que vocês entendam, não, para que todos nós juntos entendemos e conhecemos melhor esse trabalho. O meu muito obrigado a todos. E aí a gente vai uma pessoa para fazer a prece final aí. O Antônio, você pode fazer a prece final hoje para a gente? Posso? Muito obrigada, então. Fica à vontade, então. Agradecemos a Deus esse momento que estivemos reunidos, buscando informações para o nosso dia a dia, buscando fortalecer o nosso íntimo para colocar em prática esses ensinamentos. Como nós sabemos que há tantos anos as mensagens chegam, né? Como foi citada as mensagens de Bezerra, e que nós agora possamos nos esforçar para colocar em prática, para levar em frente. Sabemos que a espiritualidade amiga nos fortalece sempre nesse trabalho edificante, que o movimento espírita precisa de estar nessa unificação para trilharmos com objetivo único e homogeneidade de pensamentos entre os irmãos. Agradecemos a espiritualidade amigas e pedimos permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Muito obrigado, muita paz a todos, a paz para nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada.